Boa noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Vida Inteligente, que hoje eu gostaria, já que é assistido aqui no Brasil e no mundo, dizer para vocês todos que o trânsito aqui nessa cidade maravilhosa de Florianópolis é caótico. É um trânsito inimaginável, não temos sistema viário, temos um monte de soluções que a gente já passou, todo mundo conhece, mas as nossas autoridades fazem muita política e pouca ação. Eu que já trouxe aqui nesse programa por 3 vezes o senhor prefeito e mais assessores e mais uma série de coisas, estou aqui hoje como cidadão dando meu repúdio ao trânsito caótico. Não temos engenharia de tráfego, não temos absolutamente nada. A pessoa para voltar para sua casa no final do expediente é um caos. O cidadão florianopolitano não merece o trânsito que tem. Fica aqui registrado o meu protesto como cidadão e os senhores do Brasil e do mundo fiquem sabendo e preparem-se quando vierem a Florianópolis para enfrentar um trânsito caótico. E ainda queriam que isso aqui fosse sede de uma cidade de Copa do Mundo. Vamos trabalhar primeiro, vamos dar condição e depois pleitear outras coisas. Pois bem, feito esse desabafo, o tema que nós escolhemos para hoje, você já deve ter ouvido falar sobre uma palavra muito em moda, que é a temporalidade. O que é a temporalidade? Todo mundo fala, não, eu sou atemporal. Eu pergunto para alguns, eles dizem o quê? Choveu muito? Deu atemporal hoje? Foi temporal? Não, atemporal, fora do tempo. O outro, nós falamos muito aqui no Vida Inteligente sobre o sempre. Nós nos despedimos toda quinta-feira aqui com o nosso até sempre. Mas o que é essa atemporalidade? O que é essa fora do tempo? Então nós escolhemos para debater hoje sobre o passado, sobre o presente, sobre o tal do futuro, se nós podemos mexer com o passado, se o karma tem a ver com o nosso passado, enfim, toda essa surpresa que vocês sabem e aguardam ansiosamente conosco, todas as quintas-feiras, a cada 15 dias, quando o nosso convidado, Jorge Antônio Ouro, comparece aqui. Bem, então esperamos que hoje, mais uma vez, estejamos todos juntos nessa celebração. Estejam à vontade para telefonarem, caso tenham disponibilidade, 3222-1137. As pessoas dizem que não telefonam porque até ir ao telefone já perderam o assunto todo. E realmente é assim. Nós vamos aqui 1 hora ininterrupta, mas vocês sabem que todos os nossos programas são gravados e você pode vê-los depois. E muito em breve, com a entrada no ar do Vida Inteligente TV, o nosso portal na internet, vão estar lá nesse portal todos os programas já feitos até hoje. Além disso, estávamos falando dos bastidores. Nós vamos ter dentro do portal Vida Inteligente TV uma sessão chamada Mosaicos do Novo Ciclo, onde você, telespectador, vai poder formular perguntas para o Jorge Antônio Ouro, aquelas perguntas que você sempre quis formular. Para mim também, né? Ele me olhou feio, mas tá bom. As perguntas que vocês fizerem para mim, eu repasso para ele. As perguntas que vocês fizerem para mim, eu repasso para ele. E nós vamos estar respondendo para vocês, estreitando esse relacionamento e levando, eu sei que é difícil vocês acompanharem realmente, fazerem perguntas, porque os temas que a gente aborda aqui realmente são muito envolventes e as pessoas não querem perder, ficam com o olhão preso no seu televisor. Então, oportunamente, quem sabe a partir de agosto, vamos ver, tudo depende do que nós vamos falar hoje, da atemporalidade, queremos ser atemporais, mas ainda estamos presos ao tempo daqui. Então, muito em breve nós vamos estar respondendo às suas questões, coisa que a gente tem falhado muito em algumas questões, por falta de tempo, por acúmulo, independente, não estamos aqui para nos desculpar, mas nós vamos ter essa oportunidade de estreitar esse nosso relacionamento, porque o que nós desejamos, o Vida Inteligente sempre desejou, foi estreitar relacionamento, diminuir essa distância entre o oculto e o aberto, e é isso que nós estamos conseguindo. Daqui a uns dias nós estamos aqui. Espero quando é que você volta. Hoje é dia 9, 7, 16... 16 ou 17. Isso, não, 23. Quando eu volto aqui... Exatamente, você vai voltar aqui dia 23, 4 dias antes, nada melhor aqui, nós vamos estar festejando 4 anos de Vida Inteligente no ar. Parece que foi ontem. E continua assim, dentro do sempre, parece que foi ontem. Boa noite, Jorge, tudo bom? Tudo, É? tranquilo.
Hoje nós temos... Você tá bem? Tá tranquilo? Eu estou tranquilo. Bom, agora eu estou tranquilo, mas eu tive um dia atribulado, assim, irritado. Viu o movimento retenção aí? Vi, Rachado, hein? briguei com muita gente, discuti, magoei muita gente, já me desculpei, mas é assim. Eu estava meio com a macaca hoje. Mas estou feliz porque encontrei aqui, encontrei aqui, tá aqui, né? Tá com a macaca. É uma expressão que a gente usa, paulistana, não sei se aqui usam também. Nós temos aqui hoje, bem lembrado aqui, além do nosso Por querido... isso que eu apontei, vocês não esqueceram. Não posso esquecer nunca o nosso querido amigo e irmão Alvim. Nós temos hoje a visita da Silvia e do Aldair, aquelas pessoas que a gente sempre cumprimenta aqui pela televisão. Lembra? Aquele abraço para o pessoal de Araruama, no Rio de Janeiro, para Isis, para Marlene. E hoje a Silvia e o Aldair estão aqui nos estúdios nos honrando com a sua presença. Sejam bem-vindos. Espero que vocês possam usufruir conosco dessa celebração. Então, a palavra é sua agora. Muito bem, deu uma amenizada agora, porque... Então, só que no astral, estava em apresentação, então o plano astral, ele se divide em 7 partes, né? Certo. Como tudo. E dentro dessas 7, então tem mais 7, então são 49 partes. Isso. Né? E aí, quanto mais denso é o astral, quer dizer, quanto mais próximo do vital, ou quanto mais próximo da superfície da Terra, do plano físico, né? Maior é o trânsito. É verdade. Veja que é não, mas eu falei. Veja que é engraçado. Vamos usar a questão do trânsito para daí. Que assim, aqui não, peraí, antes eu quero mandar um abraço. Opa, manda. Pro Rui Bittencourt, Tá. que eu encontrei perto do 6, ele e a esposa. Rui, um fraterno abraço para você. Obrigado, um prazer ter conhecido você. Para Marisa, para Ivone, para Letícia, tudo gente que a gente mantém em contato. Para Ana e para os seres humanos da Mi-Blue, do Shopping Itaguaçu. Olha que legal. Lá, e aí eu estava... assim, porque o Vida Inteligente, eu vejo assim, é muito divertido vir aqui, porque é como se ele fosse um entreposto, uma interface entre o visível e o invisível. Sim, né? Sim. Aqui a gente tenta desamarrar alguns nozinhos, né? E daí eu fui lá, e então tinha uma tesoura, e não sei porque a gente começou a conversar sobre a questão oculta da tesoura e tal, aí já para tudo, para junta, a venda, né? Para tudo, e daí o foco fica naquilo, daí disse, não, então eu vou mandar um abraço para vocês ao vivo lá no assim, Grêmio. Pelo menos você fica feliz. Então tá dado. Bom, aí, então com relação aí à questão do astral, e para com isso, assim... O trânsito, né? Não, eu sei que e por que isso eu vou falar? Porque no momento em que nós estamos, né, onde o visível se confunde com o invisível, onde o futuro e o presente são uma coisa só, né, onde o passado ele está à mesa para ser transformado, que é o que a gente vai conversar agora, né, onde cosmicamente as coisas aconteceram sem precedentes. Então, tudo que antes era só abstração, era o conhecimento oculto, esotérico, reservado, não sei o que, ou não era dado, hoje é a prática, né? E se tiver uma escola filosófica qualquer, uma escola esotérica ou oculta, ou uma ordem secreta ou discreta, ou um que se diz mestre, porque mestre só tem um, ou um que se diz guia, porque guia da humanidade só tem um, né? Então, se o conhecimento que for passado, ele não for essencialmente prático, esquece, porque isso é do ciclo passado. Não tem nada a ver. Então, com relação a que você está falando agora, voltando à questão do trânsito. Então, quanto maior o trânsito, maior é o contato. Quando há contato, né, há movimento-retenção. Quando há movimento-retenção, há alteração de temperatura. Quando há alteração de temperatura, você move o que alimenta o astral. Então, voltando à questão do astral, são 7 partes, né? Essas 7, cada um divide em 7, então são 49. Quanto mais denso o astral, maior é o trânsito. Quanto maior o trânsito, maior o contato. Quanto maior o contato, maior o atrito. Maior o atrito, maior o movimento de retenção. Maior o movimento de retenção, aí acontece uma coisa que se chama de ventos do astral. É Vayu se movendo de um lado para o outro. Quando o Vayu se move de um lado para o outro, então, por exemplo, assim, você está no trânsito. No sim. Trânsito astral, né? Sim, Está ali claro. chafurdando na matéria tamásica, né? Está atolado ali, né? Aí quando acontece isso, daí esse influxo de energia que é gerado, né? Quer dizer, o calor, ele sai alimentando todos no astral mais denso, né? Que são os 49 focos de Kundalini. Então, sai alimentando todos no astral mais denso. O que acontece? Aí
desperta até aquelas coisas mais adormecidas. Aí desperta a macaca. Ah, sim, com certeza. Então, e não foi só em mim, todo mundo envolvido nesse processo. Mas para ver uma coisa assim, muito interessante é que é o seguinte, é que a chamada macaca, ou assim, o cara surtou, ficou assim, ele não é um elemental. Sim, né? Ele nós é falamos um isso conjunto de seres, é um conjunto de coisas que daí é despertado, e aí é como se apertasse o botão doido em cada um de nós. Apertou o botão, aí se esquece completamente, aí a lógica para de funcionar, a mente abstrata para de funcionar, e se estabelece uma camada, né? Porque assim, o astral fica de tal forma convulsionado que ele fica incompreensível para a mente concreta. Não tenha dúvida. Daí você passa a ser ilógico ou irracional. É verdade. Isso contagia. Imagina o volume disso. É porque cria uma massa crítica, né? E quando tem um aglomerado de pessoas sujeitas à mesma situação, os elementais que estão se alimentando daquela situação são os mesmos. Sempre. E naquele momento são os mesmos e entrelaçados. Então, assim, o teu problema por causa do trânsito é entrelaçado com o meu problema, só que o teu problema e o meu são iguais com 2 filamentos, não é? Esse conglomerado do dia a dia, né, de incômodo, ele gera assim, um vórtice de energia de tal forma grande e deixa de tal forma gordo esse conjunto, que então ele vaza, assim, ele sai pelo ladrão, assim, essa energia ela transborda e acorda o entorno, né, que não seria acordado em uma outra situação. E esse entorno daí então gera. Aí sim, você está no trânsito, o trânsito está ruim, você se lembra que não sei quem falou não sei o que para você de manhã. Você pega o telefone e escuta o negócio seguinte, olha, é isso e aquilo. Aí porque todo o incômodo despertado, porque o incômodo, né, ou os elementais, eles só acordam e só ficam em atividade quando alimentados. Então me diz uma coisa aqui, o que eu fiz agora, que foi, eu fiz um desabafo, coloquei para fora aquilo que eu queria fazer e me senti melhor. Como fica isso nesse processo todo que você acabou de explicar? Você estava falando, eu estava ouvindo, mas não estava traduzindo, porque se eu fosse visualizar o teu problema no trânsito, se eu fosse visualizar o desafeto que você teve com as pessoas durante o dia que você citou, e mais, se eu fosse achar que realmente o trânsito é ruim, você ia se alimentar se eu fosse disso. concordar, não, eu ia me entrelaçar com isso, com certeza. E o teu problema, ou o que aconteceu passaria naquele horário, você também. passaria para mim, e o fato de eu estar ouvindo você, ou ter estado lá naquele momento, não teria diferença nenhuma. Tá. Isso é a temporalidade, isso é a instantaneidade, isso é o não diferenciação de espaço que a gente vai conversar agora. Então, a maneira de ouvir é ouvir sem traduzir. Assim, para mim, passou direto, não teve momento de retenção nenhum. Perfeito. Para você, né? Fez bem. Dizer, você, não, eu vou fazer bem no caso, assim, você já havia resolvido, né, e condicionou, né, o dar por resolvido a verbalização. No verbalizar, aí você fez o quê? Você pensa que transferiu parte do que ainda havia represado por conta desse evento, responsabilizando publicamente aqueles que deveriam ter feito alguma coisa e não fizeram. Só que quem deveria ter feito alguma coisa e não fez, se ouviu, né, houve um movimento de retenção, ele vai se sentir incomodado porque você transferiu vitalidade do evento para lá e você fez com que ele estivesse presente naquele momento por acusá-lo publicamente. Sim. Se ele não ouviu, como é de prática, não vão ligar a mínima, né, não surtiu efeito nenhum, a não ser para você ficou mais aliviado. Perfeito. Então, ocultamente o que acontece em um dia de trânsito, no astral ou de trânsito físico, é isso. Então foi bom, a analogia foi perfeita dentro do nosso assunto, né? Sempre é, sempre é. No momento que a gente está hoje, né, o invisível, ele é visível e o que antes era oculto é o dia a dia, é prática, senão não tem sentido. Antes da gente dar sequência, uma outra telespectadora nossa daqui de Florianópolis, a Sirlene Alves, mandou um abraço. Ela está no Rio Grande do Sul e está nos vendo pela internet. Oi, Sirlene. E diz que lá está muito frio, viu, dona Silvia? Que você está indo para lá, seu Aldair? Vocês vão... a Silvia ontem reclamou para nós, para mim aqui, quando nos encontramos, falou, puxa, eu vim para Florianópolis, vim cheia de casaco e está um maior sol aqui, maior calor. Então se prepara porque você vai usar os seus casacos. Bom, Jorge, a temporalidade, como é que nós podemos definir a temporalidade? Isso aí que todo mundo fala. É muito moda, as pessoas têm como moda usar termos que se você for pedir explicação, ele não sabe o que ele está falando. Ah, porque eu sou temporal, instantaneidade, ou outros termos budistas que o budismo fala muito, como é que então, fala assim, como é que você está? Hoje eu estou no maior baixo astral. Isso é exato. Então as pessoas falam sem saber o que estão falando.
Então essa coisa do atemporal, fora do tempo, como é que nós podemos definir isso? Para as pessoas saberem, doravante, quando forem falar que são atemporais, que não ligam para o tempo, que importa só o aqui e agora, elas realmente saberem o que estão... Atemporal não é quem não liga para o tempo, né? Exatamente. Né? Eu tenho um amigo que é assim, um amigo muito estimado, né? Assim, já de muitos anos, que daí com relação ao tempo, assim, pô, mas está frio, depois assim, o soldado é superior ao tempo, ao clima, né, seu ouvinte, né? Então o atemporal não é aquele que não liga para o tempo, né? Mas sim, então uma outra coisa que é proposital a gente falar com relação a falar, né? Então assim, pô, eu estou no maior baixo astral, ou eu sou isso, ou eu sou aquilo, tem que tomar muito cuidado porque a verbalização ela é magia, ela é uma ordem, né? É um comando a ser executado, só que a gente não usa de maneira correta e a gente desperdiça, né, a verbalização. Quando eu falo alguma coisa assim, eu estou isso, eu sou aquilo, eu penso desse jeito, eu quero aquilo, eu não quero aquilo. Isso é um comando e todo comando gera efeitos. Então, quando diz assim, pô, estou no maior baixo astral, você pode nem saber o que é o baixo astral, não entender as leis do astral, não entender as regras do astral. Quando você diz assim, eu estou, você acabou de se conectar com aquilo que é, né? E a partir dali, sim, então, te cuida, porque daí agora você está. Realmente você está, porque você se conectou, né? Porque é aquilo que a gente tem conversado aqui. Quando eu olho para alguma coisa olha de volta para mim. Você fez uma explicação, desculpe a parte, eu achei muito interessante, eu gostaria que você reprisasse, repetisse esta questão. Eu gostei muito do que eu ouvi domingo, onde nós estivemos juntos. Alguma coisa olha para mim, quando eu olho para alguma coisa olha para mim. Você disse bem explícito ali, diferente do que, ou seja, complementando o que você já falou aqui, que não é, por exemplo, eu olhar para a câmera de televisão e a câmera está olhando para mim, é uma coisa além disso. Você poderia dissertar melhor sobre isso? Quando você olha para alguma coisa olha de volta para mim? Você conseguiu captar o que eu estou te perguntando? Não, mas eu sei o que você quer falar. Tá. É que assim, quando a gente fala alguma coisa... Bom, primeiro assim, tanto no universo visível, quer dizer, no universo da matéria, quanto no invisível, né? E o invisível ele ocupa uma área muito maior do que o visível, não é? Então, até porque tem a relação de 7, né? Até chegar no manifestado. Então, não existe nada que não tenha nome, ou tudo que existe tem um nome próprio, né? Por isso que fala assim, não dizer determinado nome, e não se deve mesmo, né? Não citar determinados acontecimentos, e não se deve mesmo, porque quando eu digo o nome de alguma coisa, o dizer o nome é pronunciar uma série de caracteres mágicos que a gente chama de letras, sim, para juntar em uma fórmula mágica, a qual a gente chama de nome, e aí eu ativo essa fórmula mágica verbalizando. Eu pego a energia do meu sistema cérebro-espinhal, que é vida, né, energia cósmica, né? E aí eu uso para verbalizar, quer dizer, eu dou vida àquele ser. Quando eu dou vida àquele ser, independente de onde esse ser esteja, independente se eu estou falando sobre Melquisedeque, que está em Shambhala, está na Agartha, se eu estou falando sobre Maitreya, que está em todos os lugares, ou se eu estou falando sobre um ser específico, a pessoa que está em determinada casa ou aqui, né, ou sobre o Alvin que está ali, eu pronunciei o nome, né? Esse nome, ele percorre todo o plano, né? E se liga à origem do próprio, porque o nome se liga àquele o qual eu estou falando. Então, sim, quando eu falo um nome, quer dizer, quando eu olho para alguém, e uma coisa também que é importante ressaltar... Esse olhar seguinte, tem uma das energias sutis da natureza, chama-se Tejas Tattva. O Tejas, ele tem por função moldar plasticamente a matéria para que ela seja manipulável. Então, quando eu ouço alguma coisa, você fala assim, mas e que cor que é a tua caneta? Eu ouvi você perguntar, ouvi a palavra caneta, montei a palavra caneta, Tejas molda a caneta, aí eu vou e procuro onde é que está a minha memória sobre a caneta, existe um similar, né? Aí ali eu vejo que está associado à cor, sei lá, não tem jeito, mas a cor azul, por exemplo, né?
E aí eu associei a cor azul e me liguei à caneta. Eu digo assim, e essa caneta eu ganhei no dia tal, por conta disso, e eu usei. Então eu pego e Você pego está trazendo tudo aquilo para o presente. Porque eu estou olhando para o ser. Perfeito, era isso que exatamente isso que eu quero que você falasse. Mas a caneta não é um ser vivo, a caneta é um objeto que tem a contrapartida. Todo o entorno exatamente. Vai me olhar. Então, se eu ouvir... Você fez a questão de um acidente qualquer que alguém presenciou, sim, você lembra? Se eu ouvir, se eu falar ou se eu pensar, o resultado oculto, invisível, é exatamente a mesma coisa. Isso que é importante. Eu vou moldar e eu ativo aquela coisa, aquele evento, aquela criatura citada e ela me olha de volta. Com tudo que tem direito junto, né? Claro, sem dúvida. Por isso que, por exemplo, assim, quando eu vou falar assim, eu desejo tudo de bom para você, né? E eu desejo tudo de bom para você ou para todo o gênero, o esforço é exatamente o mesmo. É o mesmo. Então, em vez de falar assim, que você seja feliz, eu digo assim, que toda a humanidade seja feliz e você também. Claro. E eu também. E todos vocês também. Nós estamos potencializando. É muito mais econômico, não é? Então, quando eu falo, eu me ligo àquela coisa sobre a qual eu estou falando. A gente falou da questão de um evento contra a lei qualquer. Então, eu chego para você e falo assim, grego, você não sabe o que eu vi. Aí você já se prepara. Opa, eu não sei mesmo, né? Mas eu já estou preparado. Lá vem movimento retenção. Aí, ou você fica ansioso, quer dizer, você fica receptivo para se entrelaçar, né? Que assim, para matar a tua sede, né, de acontecimento. Claro. Né, e a sede de acontecimento são os elementais querendo ser alimentados. Alimentados, sim. Né? E aquela sede de desgraça, que assim, pô, me conta, caiu um ônibus, né? Caiu, pô, me conta, mas estava vazio. Estava vazio? Quer dizer, então o elemental se decepciona porque ele não foi alimentado. Alimentado, por quê? Porque eu não contei para você que dentro do ônibus tinha 3 joaninhas, 1 pulga, 2 percevejos, né? Mas nenhum ser humano, né? Eu tipo, mas ninguém, né? Aí o elemental disse, putz, vou ter que esperar que caia outro ônibus. Aí ele volta e fica esperando, né? Quando tem alguém vem falar para você, aí ele fala assim, me conta. Aí, mas me conta em detalhes, calma, vou sentar aqui e me conta. Aí começa, olha, e aconteceu assim, daí o ônibus caiu do precipício e tinha uma joaninha recém-nascida e 2 pulgas órfãos lá dentro e tal. Aí você fala assim, nossa, meu Deus, eu adoro joaninha. Quem foi que colocou as pulgas dentro do ônibus e tal? Aí você começa a ficar com raiva de quem fez. Perfeito. Aí o que acontece? Você se liga vitalmente, astralmente, karmicamente ao evento e ao gerador do evento. Aí você fez um movimento de retenção. E aí nós estamos falando de tempo, né? É o tempo. Aí, exatamente. Esse mesmo processo é que a gente consegue mudar baseado na temporalidade. Perfeitamente. Tá? Então, atenção, né? Muitas são usar o conceito básico, principal da convivência no dia a dia entre seres humanos, que é a neutralidade, né? Jorge, caiu um ônibus. Disse, caiu coisa ruim, né? Fala assim, morreu 3. Eu disse, puxa, 3 seres humanos que tiveram a vida interrompida. E acabou por aí. Sim. Né? Então, dependendo do que acontece, então, aquela alma, aquele ser, não vai completar sua evolução. Isso é ruim. Agora, se foi crime de lesa evolução, de lesa humanidade, não sei o quê, porque alguém provocou, aí já não me diz respeito. Isso não quer dizer que você não vai ligar para nada, quer dizer que você tem que agir neutramente, julgar neutramente. Você tem que contribuir para que aquilo não aconteça mais. Então você fala assim, bom se não acontecesse. Isso me lembra, não sei se tem analogia, analogicamente eu creio que vale a parábola das 3 peneiras, né? A analogia é uma das leis de interpretação do conhecimento oculto, né? A lei da analogia. Né? As três peneiras, que diz que um discípulo chegou para Sócrates, não sei se era para Sócrates, disse, olha, eu queria te contar uma coisa. Né? Então acho que é isso, exatamente isso, né? Ele disse, o que você vai me contar é verdade? Não sei. É que na época de Sócrates, como eles não tinham o conhecimento que foi dado no novo ciclo, então ele usava a analogia das 3 peneiras. Perfeito. Agora, o discípulo tem que saber que ocultamente, se ele for contar alguma coisa para alguém, quer dizer, ele tem que conhecer a mecânica do astral para que ele dê conta daqueles seres que lhe competem. Né? E os seres que me competem, os que eu criei, os que alimento, que é o meu dia a dia, eu sublimo, eu dou conta. Eu não preciso fazer com que eles se alimentem de você, porque senão a gente propaga o mito do vampirismo. Né, onde eu vou e reparto minhas dores. Mas o fato da gente estar falando sobre isso e despertando isso para as pessoas, já serve, quando você for falar alguma coisa, tentar levar uma outra notícia, vai lembrar do que nós falamos hoje. Isso que nós estamos falando aqui, isso é a mais alta iniciação do novo ciclo, porque é lançar luz sobre o invisível, seria uma luz sobre o invisível.
Antes era a luz vinha do Oriente, né? E depois de determinado tempo, daí é o ex-Oriente Lux e o et-Ocidente Lux. A luz vem do Ocidente, então é a luz do Ocidente sobre o invisível, né? Esse é o mundo novo, esse é o futuro, onde tudo tem explicação, tudo tem lógica. Por quê? Porque a lógica, ela é algo buscado pela própria divindade para compreender o mundo que tem que ser transformado. É isso que a gente tenta fazer. Isso que a gente tem feito, e o interessante é que hoje à tarde, na mesa, o senhor não sabe, mas nós estávamos falando sobre Jorge Ouro, sobre a temporalidade, sobre outros temas, e o que eu estou achando bacana, e o Jorge também experiencia isso pelos relatos que ele me traz, a gente se vê muito pouco fora o intervalo dos nossos programas aqui. A coisa tomou uma dimensão grande e virou um costume. As pessoas se cumprimentam com até sempre, isso é muito legal. No próprio e-mail vem até sempre. As pessoas falam do maravilha. As pessoas têm uma visão diferente. As pessoas me formulam perguntas para o Jorge também. Já virou assunto de roda em outros lugares. Isso é muito bacana. Isso eu acho quando você nomeou a coleção que nós temos dos DVDs com as suas entrevistas, quando eu disse, vamos fazer o quê? Pingos de ouro? Alguma coisa assim? E, hipoteticamente, eu não lembro bem o que era, você lembra, né? Você chegou a propor isso? Falei, o que nós vamos pôr assim, não sei o que, de ouro? Eu queria usar... igreja eu tinha que, como é que é? Excomungado. Não, você falou não. Aí, imediatamente você disse, não, vamos colocar o título desse trabalho, como Mosaicos do Novo Ciclo. Você não podia ter sido mais feliz, tem realmente. Um artigo chamado Mosaicos da Tradição Antiga, escrito por Fra Diavolo, que é um dos responsáveis por guardar as bibliotecas do mundo e do Duarte. Né? Olha. Então, eu estou com referência a isso para a gente projetar, em vez da tradição antiga, o novo ciclo, né? Então, eu acho que eu estou levando isso a público, porque aqui nós somos, você sabe, nós somos transparentes, é tudo ao vivo e nós não temos, repito de novo, não temos script, não temos nada. E a gente leva para vocês exatamente o que acontece. Aqui é isso, isso aí, é né? divertido. Exatamente, divertido. Então, a gente se sente gratificado com isso, porque o dia a dia já é motivo de assunto, a gente brinca muito nas mesas, né? Infelizmente as pessoas hoje preferem muito mais o fútil do que o profundo, talvez por não terem elementos para discutir o profundo, mas é normal. Todo mundo tem as suas fases de aprendizagem, de uma série de coisas. Mas é importante, nós realmente nesses 4 anos, por menor que tenha sido, a mudança, ela aconteceu e está acontecendo. Isso que nos deixa com essa carinha aqui de crianças felizes, de crianças aprontonas, que a gente está com esse seu brilho nos olhos, né? Que eu gosto de pegar ele de vez em quando, esses olhinhos brilhando. Então, isso realmente, nós vivenciamos isso. E a gente não pode mascarar isso na frente das câmeras. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa aí que também assiste aqui o teu programa. Aí eu pensei, por que você vai lá? Por que você vai lá? Né? Foi a pergunta? Para mim, eu disse, eu vou porque é divertido. Né? Assim, divertido não é uma coisa séria? Se não é porque é sério, disse, bom, isso é um conceito do ciclo passado, porque onde fala assim, no ciclo passado, o desconhecido era ruim, dava medo, porque ele era ligado à questão negativa. Hoje em dia, né, rock dia, quer dizer, no futuro que nós estamos falando, o desconhecido ele é completamente desejável, porque todo desconhecido é o bom que ainda não foi visto. Perfeito. Né? Da mesma forma, o divertido antes, né, era ou diversão gratuita ou diversão sobre terceiros, quer dizer, tinha uma conotação. Isso, jocosa. Exato. Hoje o divertido é você expressar a felicidade. Expressão da felicidade. Por estar vivendo esse grande negócio cósmico que está acontecendo. Quer dizer, não tem outra forma para viver a não ser se divertindo. Não tenha dúvida. Quem não se diverte está perdendo. Está perdendo, está envelhecendo, né? E nós estamos... Está desperdiçando energia e está deixando de cumprir seu papel, né? E uma outra coisa também que você falou é que as pessoas se cumprimentam usando o até sempre, né? Sim. Se cumprimentam, se despedem, sabe? Respondem até sempre. Gratificante isso. Só para terem uma ideia, né? A gente nunca conversou sobre o até sempre, né? Mas também, aí a gente tem meia hora para falar sobre a temporalidade da tempo. Temos tempo aqui, tempo é o que não falta aqui. Então, só tem meia hora. Para ter uma ideia assim, primeiro que o sempre, né? Ele tinha um conceito antes do que aconteceu, do que seria o novo ciclo. Quando se fala em sempre, hoje, no novo ciclo, ele significa uma linha constante de acontecimentos, ou ele significa a própria lei,
a qual está submetida tanto a humanidade quanto a divindade. Então, o sempre é o todo. Quem usou até sempre por primeira vez foi ninguém mais, ninguém menos que o próprio planetário da Honda quando antropomorfizado. Ele usava até sempre. E veja que para ele ter o direito próprio de usar o até sempre, ele teve que construir o sempre. Entende? Então, quando a gente fala até sempre, a gente está dizendo até agora. O até sempre é a temporalidade, não é? É o até agora, né? Porque nós estamos vivendo o sempre, né? De uma maneira como jamais foi possível, porque antes não existia. Antes, quando se falava sempre, ele tinha uma conotação dentro da linha de tempo. Agora, quando se fala sempre, se refere a um mundo no qual a temporalidade e a instantaneidade são as regras básicas. Então, quando se diz até sempre, né? Mesmo que você não compreenda, não pense ou diga porque aquilo dá satisfação, você está se ligando verbalmente, você está pronunciando, né, uma Foi o que nós falamos no começo do programa. Sagrado, você está fazendo magia pura, se ligando e vitalizando simplesmente tudo o que existe, tanto o divino quanto o humano. Então, é uma boa saudação. Não tenha dúvida. Não Isso é? Não, e o mais importante do que pronunciar é você perceber que aquilo tem um certo efeito, é você vivenciar aquilo lá. E isso é interessante. É né? bom que assim, você fala e eu comento, a gente acaba o programa. Não, que acaba. Mas assim, que o ter um certo efeito, veja que quem julgou, quem emitiu esse julgamento não foi o grego. Foi a mente concreta do grego, né, que ainda está acostumada a ver o resultado físico para saber que ele existe. Quando se pronuncia até sempre, ele tem o mesmo efeito que teria uma ordem inteira num lugar sagrado, reservado, entoando um mantra com determinado fim específico. Quando eu falo até sempre, eu estou dando da minha própria vida para vitalizar o sempre. Não há nada superior a isso. Você está se ligando à própria realidade, que ela ainda não é visível hoje, né? Mas é o mundo que existe. O que eu quis dizer é que muitas vezes a gente fala Não, determinadas palavras e você comentário. Não sente absolutamente nada a não ser o Sim. barulho dela saindo. Agora esse porque... sempre, no meu entendimento já, claro, está melhor do que antes. Agora eu já sinto alguma coisa com esse sempre. Ele já tem uma outra conotação para mim. Dentro da mente concreta que você chama. O até sempre, ele concorre, a percepção, o estar integrado ao sempre, ele concorre para que toda pessoa que daí se conecte ao sempre, ela comece a ver fisicamente o sempre, porque o sempre é um mundo. Né? O sempre é a realidade que a gente tem conversado tanto aqui. Então, se essa realidade que a gente tem falado aqui desde 28 de setembro de 2005, se esse mundo sobre o qual a gente tem tentado lançar algumas luzes, né? Ele tem um nome, esse nome é sempre. Perfeito, está aí. Então, quando eu digo até sempre, né? Eu estou dizendo para você até sempre, eu estou me colocando nesse mundo. Por quê? Porque eu estou me referindo a ele. Eu estou dizendo o nome dele. Quando eu digo o nome dele, eu olho para ele e ele olha de volta para mim. Entende? Não há nada de mais salutar, nada que possa dar mais felicidade do que você viver no sempre, que é onde deseja viver toda a divindade consciente, né? E onde deseja viver toda a humanidade consciente. Por falar em sempre, vamos falar um pouquinho do que já foi, o passado. Agora entramos na temporalidade. Entramos na temporalidade. Nós já Mas falamos... eu já estava desde o primeiro comentário quando estava falando sobre isso. Nós já falamos aqui ao longo desses 4 anos, já falamos sobre algumas coisas que nós vamos falar hoje. Mas é impossível, pelo menos nesse espaço de tempo de que dispomos aqui, de falar em totum tudo sobre determinado assunto. Já falamos de karma, já falamos de passado, presente, futuro, quando nós fizemos um programa sobre o tempo, acho que você se recorda, né? Fizemos um programa específico sobre o tempo, Só que nós falamos tanto do passado, que sobrou quase nada. Falar sobre o tempo, a gente deu um bom dia e ficou explicando o bom dia 59 Exatamente. Você viu o que aconteceu domingo, né? No evento da Eneida, a quem nós damos um grande abraço. Sempre as pessoas do Instituto agradecemos Zen, né? Do Instituto Zen. Legal, foi muito bom estar Muito lá. bacana estarmos juntos. Foi bem divertido. Nós criamos lá, estava fazendo parênteses, naquele dia da conversa lá, né? Muito bom. Nós criamos o sempre, né? A vitalidade do sempre. Foi uma coisa assim. E dá para medir, né? Dá para ver, porque na medida em que você vai começando... o criar o sempre, né?
é como se você começasse a ionizar o ambiente. Isso. E aquela ionização do ambiente, ela causa uma sensação de alegria, né, nas pessoas, sem saber mais ou menos o que está acontecendo. Mas é que daí, naquela sensação de alegria, você está levantando o foco da consciência para um ponto em que daí você está completamente receptivo, né, para que a mente abstrata derrame sobre você mesmo tudo aquilo que você já sabe. Perfeito, você né? definiu muito bem agora. E aí o dali para frente é uma grande brincadeira, é uma celebração, como a gente usa o termo aqui. Então foi exatamente isso. Ficamos lá 1h45. Nossa, foi maravilhoso. As pessoas saíram. Então eu agradeço aí a oportunidade porque foi muito bom. Foi muito bom. E nós, então, voltando aqui, nós sempre falamos muito sobre o passado. Uma coisa que as pessoas confundem muito, já falamos aqui sobre karma, animismo, espiritismo, tudo mais. O karma em si, que nós já também falamos aqui de uma outra forma, ele tem alguma coisa realmente a ver com o passado? Claro que todo karma se refere ao passado, né? Você já falou aqui também que quando a gente se modifica hoje, cada um de nós tem condição de resgatar todo o seu passado. Então, é disso que nós vamos falar hoje. Exatamente. Como é que resgata o passado? Pode começar. Sim, já comecei. Eu sei. Karma não tem a ver só com o passado, né? Karma é uma das leis que rege a própria evolução, porque tem a lei que chama Dharma, né? Chama-se Dharma, D-H-A-R-M-A, Dharma é a lei, né? O desvio da lei, tanto para mais quanto para menos, né? Quer dizer, assim, sempre quando é contra a lei ou contra a lei em excesso, você gera karma, que seria o karma positivo ou negativo. E é uma lei básica, simples, né? Que ela tende a fazer com que a coisa volte ao equilíbrio, né? Porque a humanidade e o cosmos, antes do não cósmico, que gerou o que a gente conceitua humanamente como não, o conceito de não existia e nem o conceito de karma existia. A partir desse momento, então, em que há um desvio de lei, para corrigir o desvio de lei, é criada uma mecânica que é o karma. Aí uma das hierarquias ligadas a essa questão da queda do planetário, que são os lípicas, né, se encarregam de, então, moldar e entrelaçar a matéria que depois precisa ser equilibrada novamente, que a gente chama então de karma, que vai levar a escolher nação, pai, mãe, família, nome, essas coisas todas que as crianças escolhem e que a gente faz, né? Inclusive que a gente conversou agora um pouquinho sobre a questão da neutralidade, do ônibus, né? A neutralidade é a única maneira de não alimentar o karma. O karma, ele é tão importante e tão complexo que se diz que quando você compreende a lei do karma, você está isento da lei do karma. Puxa. E tem duas coisas básicas para você zerar o karma. Primeiro, né, é você não alimentá-lo, que a gente conversou agora há pouco, que é a lei da neutralidade. Sim. A segunda coisa é você transformar aquilo no qual se assenta, né, a provável necessidade de retorno, ou aquilo no qual eu já tenha feito, né, ou eu tenha entrelaçado, ou o resíduo kármico da minha existência anterior, ou do meu ramo racial, ou da minha família, que em mim se assenta, em mim é vitalizado e que vai justificar a minha vinda novamente ou a dos meus sucessores. Então, se eu mexo nesse nó, né, eu desligo, né, as razões para que o karma se propague. Porque o karma, na verdade, é assim, é como se fosse a incapacidade das gerações anteriores de resolver, de sublimar e de compreender, ela vai se propagando para frente. Então, o que teu pai e tua mãe não resolveram, está contigo. Sim. O que os teus avós não resolveram, veio para o teu pai e tua mãe, se não foi resolvido, veio para você. Tá comigo. E agora imagine esse processo desde quando houve o não cósmico. Estava falando disso Uma ainda cadeia hoje, na hora do planetária, almoço, então não é pouca coisa, né? Isso é o que se chama de egrégora humano e que tem que ser sublimado, e isso é o karma, né? E aí ele se propaga como se fosse assim, uma grande cadeia, uma grande árvore, então ele vai se ramifica e se entrelaça em todo mundo, e todas as pessoas alimentam no dia a dia, e isso então vai retardando a visualização do que já existe em paralelo, que é o futuro. Então, a maneira de não alimentar o karma hoje é a neutralidade. A maneira de sublimar o que foi gerado nessa existência, né, e depois, baseado nessa mesma mecânica, você sublimar e transformar o que foi gerado em existências anteriores, é essa que a gente vai conversar agora. Então, quando eu gero um evento, por exemplo, vou falar um evento.
Engraçado, não consigo lembrar de nenhum. Conta alguma coisa da tua vida que agora não me lembro de nada da minha. Uma coisa da minha vida? Qualquer coisa, assim, que tenha a ver com o passado. Com o passado, uma linda viagem a Machu Picchu. Tá, que ano foi isso? Foi em 96. E que dia você chegou lá, lembra? Setembro 18, se eu não me engano. E ele se desceu, foi para onde? Como? Você desceu lá em Cusco, onde você desceu, você foi para onde? Pro hotel? Sim, fomos para E qual era o hotel? o hotel, eu não me recordo o nome, Regência, alguma coisa assim. E como é que era o quarto? O quarto simples, no Peru tudo é simples. Eu estou vendo agora, você está falando, eu estou vendo Pronto, tudo. então tá. Tô A vendo gente tudo. não combinou. O vendo, exatamente isso. O que aconteceu? E ver como a gente, na verdade, está conversando sobre o assunto desde quando a gente começou a conversar hoje. Quando você está vendo o quarto, você está vendo os eventos ligados, aqueles eventos estão olhando para você, Sim, você está olhando estou para vendo eles. carro passar, estou vendo pessoas andando. Tá, e a única maneira de você fazer com que essa memória venha a você é o que eu falei agora há pouco, que daí então eu moldo, né, o trato do fogo, né, Tejas Tattva. Ele vai mudar a imagem da caneta, vai buscar, encontrou a Exatamente. caneta, encontrou. Pega todo o entorno. Né? Vê como a mecânica é exatamente a mesma. A mecânica é exatamente a mesma. É o que acontece. Só que para você conseguir se deslocar até encontrar o que você quer, e que você chama de passado, porque foi em 96, né? Você teve que usar a vitalidade. E quando você começou a lembrar agora da tua chegada, das pessoas do hotel, Tudo. do ponto de vista de invisível, de oculto, ou no astral, onde isso está armazenado, o que aconteceu agora, né, é exatamente igual ao que aconteceu no dia XYZ de 96. Perfeito. Isso é a temporalidade. Entendeu? Então, eu estou dizendo entender para você, mas para a gente entender. Não, né? mas eu vou... Vocês entendem? Então, qualquer que seja o evento, qualquer que seja, no momento em que eu me lembro, ou eu falo a respeito, ou eu me emociono sobre, ou eu fico com raiva por, ou eu, quer dizer, eu ligo um conjunto de elementais, ou de desejos e emoções, que a gente chama são emoções, né? São os elementais entrelaçados. Então, quando eu ligo um conjunto de elementais para um evento qualquer, eu gero uma cadeia, né? Eu gero uma dispersão de vitalidade naquele ponto, né? E aquele ponto, então, ele existe da mesma maneira como no momento em que ele foi criado. Isso mostra o seguinte: o passado não existe na linha de tempo. O passado, ele existe disperso no astral. Perfeito, porque ele está aqui, eu acesso ele nesse momento. O que define o que eu vou acessar, se hoje, se ontem, se em 2000, se 1 milhão de anos atrás, é a minha memória sobre. Quando eu lanço a minha memória, eu olho aquele ponto no astral, quer dizer, eu projeto vida naquela parte do plano, e aquela parte do plano me responde sendo o quê? Atualidade. A única maneira de eu descrever alguma coisa é se eu estiver vendo, e eu só vejo o que está vivo. E para que eu deixe vivo, eu tenho que colocar vitalidade naquilo. E quando eu coloco vitalidade, aquilo é hoje. Isso é a temporalidade. Só um esclarecimento. Quando você diz eu coloco vitalidade, você não está dizendo que eu estou perdendo vitalidade em recordar isso, não? Sem dúvida. Perco? Sem dúvida. Então eu não devo ter recordações, então? Exatamente. Ih, rapaz, Exatamente. Agora a coisa... Assim, ó, a única moeda, a única mecânica que nós temos, assim, quando o ser humano foi gerado, né, da maneira como está hoje, então aquelas hierarquias todas contribuíram para gerar o ser humano, então foi dado o sistema cérebro espinhal, a mente, aquela coisa toda, então foi dada a capacidade de criar fisicamente, vitalmente, astralmente, quer dizer, em cima, no meio e embaixo, e a energia que é usada para isso, ela vem do sistema pineal pituitária, né, e timo, depois o timo ele para de agir, né, daí isso entra pelos chakras, e daí vem para o sistema cérebro espinhal, e aí tem aquela explosão de vitalidade, vida, né? Puxa, e me aí, surpreende isso. Por isso que sofrer é um desperdício, porque você gasta a vida para sofrer. Mas por que as pessoas, quando choram, assim, vamos dizer, choram de saudade, por exemplo, que é um dispêndio de energia, mas por que ela se alivia? Por que ela tem essa sensação de alívio? Não é ela que se alivia, é o conglomerado é um falso sentimento? Claro que sim. É o conglomerado de elementais que geraram aquela situação chamada angústia, que não é um ser, é um conjunto. Sim. E aí leva a relembrar aquela coisa que eu não quero porque é sofrimento, mas eu me lembro para tornar mais agudo a dor, ao ponto que daí eu vou e choro. E o chorar é aquela explosão, aquela liberação grande de vitalidade,
alimenta todos que estavam fazendo ficar com vontade de chorar, está todo mundo alimentado, eles vão ficar quietos até produzir uma outra razão para me fazer chorar. Então aquele ditado lá de que recordar é viver é conversa fiada. Não, recordar é reviver os elementais que você pariu e recordar é morrer porque você está gastando vitalidade desnecessariamente. Caramba. Aí você fala assim, mas recordar coisa boa então é ruim? Claro que é. Pô. Porque se você Vivendo e criou uma aprendendo. coisa, se você criou uma coisa muito boa, essa coisa boa ela é autônoma, suficiente, consciente e está trabalhando para alterar o plano que lhe dá origem, que é o astral. Se ela é uma coisa não muito boa, vai recordar para quê? Se é ruim, vai sofrer para quê? Se você criou, né, você viveu um momento qualquer no passado, que você constituiu como dor, erro, sofrimento, o que seja, né, e aí e veja como é uma coisa muito interessante, né, o como é muito fácil resolver as dores da humanidade, porque então, eu tive um problema de infância porque o meu pai, né, um dia, não sei o quê, a minha mãe um dia pegou, e aí, então, a gente pega, ser humano de maneira geral, sim, né? Sim. Coloca isso como se fosse uma pedra, aquela pedra onde se assenta a curva do arco, né? E constrói em cima desse evento todo o resto. Aí então, hoje aconteceu isso, hoje eu tenho 2 anos de idade, e aí eu estou, não vou contar onde está, mas acontece uma coisa com relação lá ao meu pai. Por exemplo, vamos supor que acontecesse, né? Daí eu vou me lembrar aquilo quando eu tenho 2, 3, 4, 5, aí quando eu tenho 10 eu vou pegar e vou tirar uma pedra num gato, porque daí eu vi que naquele dia que meu pai não sei o que, pegou e brigou comigo, estava passando um gato, então eu odeio o gato, né? E aí então você vai gerando um ciclo e constrói a tua vida, né, em cima daquele problema, que ele é localizado, e aí você tinha então que ter sublimado naquele momento para que ele não se alimentasse de você o resto da tua vida. Aí as pessoas não fazem isso de resolver totalmente a vida, porque daí a vida vai ficar um grande bem-estar. E quem tem medo de ser feliz não são as pessoas. Quem tem medo de ser feliz são os elementais que se alimentam da tristeza e da infelicidade. Então, quanto mais conexão você tiver com medos, mais medo você vai ter de ser feliz, porque no momento que você for feliz, o elemental que se alimenta do medo, ele vai deixar de existir. Aí então o que ele vai tender a fazer? Fazer com que você fale assim, nossa, tenho medo de andar de avião. Por quê? Porque um dia eu viajei em 1900 e não sei o que, 80, e aí então deu uma turbulência muito grande, e daí naquele dia eu fiquei com medo, pô, e tinha aeromoça que estava grávida e ficou com... Aí você começa então a pegar e se misturar com medo de todo mundo, e aí por que você agora ainda aproveita, você alimenta o medo de andar de avião? Porque é uma coisa prazerosa. Não que você sinta prazer, é porque o medo quer ser engordado. Entende? Você quer falar, né? Pode falar que depois eu explico como é que a gente desmancha. Tá, eu vou o pensar passado. a respeito disso aí, esse negócio de... Eu vou pensar bastante hoje esse negócio de pensar no passado. Isso que a gente está conversando aqui Perder é energia. simplesmente o processo alquímico de transmutação do passado humano. Tá, é uma Entende? forma de E lembre pensar a desse respeito. processo que o passado ele não existe cronologicamente, ele não existe no tempo, até porque o tempo vem da raiz tan, que ele é o corte no sempre, né? É um corte, né? Então, o passado não existe lá, o passado está em algum lugar aqui e que toda vez que eu lembro dele, ele é o meu hoje. E emitir energia. Eu morro, Emitir a vitalidade. eu gasto a minha energia, eu gasto a minha vitalidade, eu atrapalho o que a gente conceitou como saúde para alimentar eventos que já não têm razão nenhuma mais para existir, a não ser alimentar aquilo que os causou, mais nada. Caramba, vou pensar bastante. Bom, só Legal fazer isso, um né? adendo aqui, é legal, mas Até eu pra... gostei. Rui Bittencourt saiu correndo do serviço O Rui para ver o Bittencourt. programa e tem a sugestão de ampliar o tempo do programa porque é muito assunto para pouco tempo. Ô, meu querido Rui, Bem que nós gostaríamos. nós adoraríamos isso. Você já percebeu que é 1 hora direto. Quero ver se você conhece algum programa de televisão no Brasil que tem 1 hora direto. Não temos anunciante, não temos intervalo e estamos aqui há 4 anos. Não nos pergunte como. Então, você... tá rindo, né? Sim. Ele está rindo, mas tudo bem. Mas assim que possível, não tenha dúvida que nós vamos ampliar, porque a gente também sabe, nós gostamos de estar aqui, nós sentimos... Eu tenho a vantagem de vocês, porque quando eu chego em casa, eu saio daqui com DVD. Então eu chego com a pretensão de
com a desculpa de que eu vou ver se o DVD tá bom, eu assisto o programa de novo, sentadinho na poltrona, bonitinho. Eu já sou privilegiado, rapaz, tá? Enquanto vocês ficam esquentando a cabeça. Eu vou assistir junto. Vamos, você vai ver só que bacana. E a gente vai discutindo lá, e é bacana isso. Isso é muito divertido. Tá, vamos lá então. Bom, então, é engraçado que é uma coisa muito interessante. Porque, assim, por trás da organização desses nós no astral, tem uma inteligência específica. Porque o elemental em si, ele é completamente inconsciente. Assim, a gente já falou aqui sobre os elementais que cuidam da natureza, né? Sim. A única coisa que eles fazem, agem e reagem com o ser humano é quando eles querem se divertir, brincar com o ser humano. Então, eles são inconscientes. Porque a mecânica mental deles, ela funciona de maneira diferente, né? O elemental entrelaçado, né, ele tem um adicional que ele é parido pelo ser humano. Então, quando o medo que você tem, ou o não gostar de trânsito que você tem, supondo que você tivesse isso, ele é teu filho. Ah, sim. E ele só se alimenta de você. O meu gostar de trânsito, ele é irmão do teu, mas só se alimenta de mim, porque é o meu, é a minha maneira, né? Então, o elemental, ele só sabe fazer uma coisa. Todos os nossos medos só sabem fazer uma coisa, ter medo. Todos os nossos anseios só sabem fazer uma coisa, nos fazer ter anseios. Todos os nossos desejos só sabem fazer uma coisa, nos fazer desejar aquilo. E tanto faz você comer um sorvete de manga ou desejar comprar o Himalaia. Não interessa, é um desejo, né? E você vai viver em função daquilo, alimentando aquilo. Por isso tem a questão, só fazendo um parênteses, a questão da paixão, as coisas assim, que aí quando você encontra a paixão ou o amor da vida, essa questão do amor passional, aí você desencadeia um tipo de vitalidade que ela alimenta todos os desejos. Putz, nós e já ao mesmo falamos tempo, isso, hein? Que a paixão todas é as ruim. paixões. E ao mesmo tempo, o que é pior, todos os medos, né? Aí é o caos e aí a mente concreta não funciona. Então, o elemental... Quer fazer outra pergunta? Sim, aproveita aqui porque... Temos 8 minutos. O que acontece com a pessoa... transforma o passado. O que acontece com a pessoa que vive presa a um passado triste? Quem pergunta é a Miriam da Agronômica. Oi, Miriam. A pessoa que vive presa a um passado triste, ela não está presa a um passado triste. Ela está vivificando um passado triste todos os dias por mero prazer. Só isso. É duro de ouvir, mas é isso. Porque o elemental, o passado em si, ele sente prazer em ser alimentado todos os dias. E ou você muda isso, ou a vida inteira ela vai ser exaurida para esse passado. A vida solar dessa pessoa vai deixar de existir, ou vai passar pelo processo que chama de morte. E o passado, que foi alimentado a vida inteira por ela, vai continuar existindo e depois se entrelaça com um passado semelhante e vai se alimentar do outro. Por quê? Porque nós parimos o passado, que a gente chama de triste, e não tivemos competência para fazer com que esse passado fosse sublimado e fosse equilibrado de acordo com a lei, para não afetar nem o plano como um todo e nem prejudicar as outras pessoas. Então, é só questão de querer transformar, porque isso é contra a lei. É lesa a evolução própria, é lesa a humanidade, a tua humanidade, a vida que está em você, é lesa a divindade, por quê? Porque a energia que sustenta esse passado, né, é a própria energia da Mãe Divina, que é a Forrata. Então você está aprisionando a divindade no passado, indesejado, e fazendo com que ele se alimente da vida que você tem para pegar e trabalhar em função da lei. Bom, eu perco energia se eu planejo o meu futuro? Eu estou gastando energia também? Vitalidade? Depende da maneira como é planejar o futuro. Se você vai fazer assim, eu quero fazer isso hoje, amanhã. Pensou, você tem que gastar energia para parir. Não tem jeito. A aparição, quer dizer, o parir, o criar, o engendrar, né, o transformar em real, um filho, ou um pensamento, ou uma emoção, ou um medo, o processo é o mesmo. Tá. Não existe como você parir alguém visível ou invisível sem usar energia. E nos dois casos, tanto quando você pare um filho físico, quanto quando você pare um filho invisível, tem entrelaçamento kármico com relação ao processo. Perfeito. Tá? Tem que tirar nem pôr. Bom, voltando onde a gente estava aqui. Então, quando eu vou me referir à questão do passado, então ele é alguma coisa que não existe na linha de cronologia, até porque a cronologia é maia, é uma invenção humana, não tem? Ilusão. Exatamente. E aí então, esse evento ele existe disperso no astral. Quando eu me lembro, eu estou vivificando, ele vem e acontece.
O que eu tenho que fazer? Nós temos 6 minutos para explicar o que a gente tem que fazer então. É muito simples, a temporalidade é isso. É que o passado, que a gente chama de passado, na verdade, ele é passado até que eu me lembre. Quando eu me lembro dele, ele é presente. É claro, hoje, porque eu estou dando vida para que ele aconteça exatamente como no dia em que foi criado. Aí o que eu tenho que fazer então? No momento em que eu criei determinado passado, um passado triste, como a Miriam falou agora, né? Miriam, e dá para ver do que você está, ao que você se referiu, e estou olhando aqui para Miriam. Miriam, então dá para ver ao que você se referiu, Miriam? E assim, ó, é muito simples, Miriam, sabe? E aí você tem que tratar desse que você chama de passado. Dentro do passado é um pontinho, é um nó só, que daí desmancha isso que você está se referindo como um passado triste. É um ponto só. Pensa que você vai saber o que é que eu estou falando para ti. Tá? Específico para você. Bom, nunca demos receita pessoal, né? Olha só que novidade, vida inteligente é assim. Nunca demos receita pessoal, mas é para a Miriam. Bom, então, nós criamos um determinado evento no passado, né, ou na infância, o que seja, e naquele momento eu não tenho capacidade, eu não tenho consciência para sublimar aquilo. Só que é o seguinte, hoje eu tenho. Hoje eu posso, então o que eu faço? Eu vou lançar luz sobre o meu passado. Eu vou fazer com que o meu passado se transforme. E o meu passado, ele é inconsciente em si. Ele é o que é. Então, se naquele dia do meu aniversário, aí a mesa quebrou e o bolo caiu e aquilo me incomoda, eu vou fazer o quê? E me incomoda até hoje, não que tenha acontecido no meu aniversário, né? Por exemplo, né? Então, eu vou fazer com que aquele dia, ele seja perfeito. Porque o fato de o bolo ter caído naquele dia, né? Em vez de eu ter esquecido, né, o bolo tem caído todos os dias da minha vida porque eu nunca esqueci, quer dizer, eu nunca deixei que aquele passado ele se sublimasse, se dispersasse. Eu alimento de dores todos os dias e o bolo ainda cai hoje todos os dias. Então eu faço o quê? Eu faço com que aquele dia em que o bolo caiu no dia do meu aniversário de 3 anos, ele seja absolutamente perfeito. Eu vou me lembrar do meu aniversário de 3 anos, e da minha mãe, do meu pai, dos convidados, da roupa que eu estava, em que lugar que era, e veio o bolo. E aí o elemental que se alimenta da dor vai pensar assim, agora o Jorge vai lembrar que o bolo caiu. Eu digo assim, e nós cantamos parabéns, e foi tudo certo, e eu cortei a primeira fatia e dei para o meu amiguinho de escola. Naquele momento eu acabei de libertar o elemental que sofria, né, e se alimentava, né, da minha dor pelo bolo ter caído quando eu fiz aniversário de 3 anos e que a minha vida estava presa naquilo. Quando eu fiz isso, né, eu uso um processo alquímico, magia de temporalidade, e transformo vitalmente aquele dia. Então aquele dia, o que o bolo caiu, ele jamais existiu. Perfeito. E o elemental que foi criado, a dor que foi criada naquele momento, ele já não tem mais de onde se alimentar, e ele vai se sublimar, e ele vai se transformar em quê? A dor ou a tristeza, ela é o inverso do quê? Da felicidade. Perfeito. Nós pegamos um termômetro, né? A dor ou a felicidade é a tristeza, a riqueza, a pobreza, a saúde, a doença que seja, ela é a mesma coisa, só que muda só o grau. Eu tenho num termômetro frio intenso, calor intenso. Na medida em que eu pego o frio intenso e agrego calor, Agni, consciência, né? Sim. Eu transformo em calor. Então, eu transformo o frio em calor. Então, eu peguei aquele elemental, isso também é uma coisa muito importante, que quanto mais denso é o elemental, quanto mais doída é a dor, quanto mais pesado é o passado, não é? Mais frio ele é, mais desacelerado ele é, mais denso. Aí o que eu faço? Eu digo assim, o meu aniversário foi massa, foi lindo, eu lembro em detalhes. Como eu estou lembrando, eu estou construindo mentalmente agora, estou reconstruindo aquele dia, né? Aí aquele elemental ele fica acelerado, ele se transforma em felicidade sem nem saber, né, o que está acontecendo, e ele em si jamais existiu. Como tudo o que deu de errado na vida daquela pessoa dali para frente estava sentado naquele problema do aniversário de 3 anos, toda a vida dela se resolve astralmente, ocultamente, sem que ela perceba. E aí essa alteração, ela desce. E a vida fica boa, como se fosse magia, de um dia para o outro. Essa é a chave de transformação do passado, de reescrever o passado humano, né, o de cada um e da própria humanidade, e a base é a atemporalidade e a instantaneidade. E aí você pode pensar naquele dia
E você pode também, complementarmente, a gente já abordou aqui, falar naquele dia, que é tão forte quanto. Que maravilha que o meu aniversário de 3 anos sempre foi feliz. Que maravilha que no meu aniversário de 3 anos tudo deu certo como eu gostaria que tivesse dado. Isso é magia, né? O falar e o pensar, quer dizer, o falar, o pensar e o ver é exatamente a mesma coisa. E você transformou o teu passado. Aí todos nós somos seres felizes, equilibrados, de acordo com a lei, zerando o karma, não alimentando o karma e usando a vitalidade que nós temos para trabalhar naquilo que é a razão pela qual nós existimos, que é transformar vida e energia em vida consciência e adquirir a nossa consciência integral de divindade. Bate. Olha, hoje eu tenho que pensar. eu e você temos muito. Não, eu também. Encerrou o nosso programa, mas eu acho, ainda dá tempo de eu fazer uma consideração aqui, eu acho bacana, porque o que você fala, o que a gente aborda aqui, nos faz pensar. Isso é bom. É tudo que a gente poderia desejar, não é? Isso faz a gente rever conceitos, buscar. Olha, eu tenho certeza que abriu a curiosidade de todo mundo, vocês vão pesquisar mais, vocês vão fazer que nem eu, correr atrás de até escrever essas coisas para nós. E assim, então daqui a um tempo, dentro da temporalidade, estaremos aqui novamente, né, Jorge? Sem dúvida. E deixo o meu obrigado e até sempre e deixo as palavras finais para você. Um fraterno abraço a todos, até sempre, fiquem em paz, muita paz humana, muita paz divina. Boa viagem para a Silvia, para o Aldair, nossos convidados. E lembre-se do seguinte, vocês são senhores do presente e do futuro, assim como do seu passado. Então vamos usar bem a vida e fazer aquilo para o qual nós nascemos. Fiquem em paz. Até sempre.